leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, página 341. Para pedir força de resistir a uma tentação. Prefácio. Duas origens podem ter qualquer pensamento mau, a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela exerça. Nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por consequente, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito o teria arrastado ao mal, se considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar o espírito maléfico nos trair para o mal, mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se trata das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, combate a nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando cuja realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer a outros o que não queríamos que nos fizessem. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos que me protegeis, afastar de mim esse mau pensamento e dai-me força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nessa vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve a assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Prece. Meu Deus, agradeço-te haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê força de resistir às novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência que me valeste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Prefácio. Para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos antes de tudo propor a nós mesmos as questões seguintes. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo eu ficaria satisfeito? Se o pensamos fazer, somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem e se resultando em um bem para um, redundará em mal para outro. Cumpre igualmente, pesemos a soma do bem ou do mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos anábeis se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas formas e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados dessa sábia advertência. Na dúvida, abstente. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai nos bons espíritos que me protegeis a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai o meu pensamento para o bem e livrai-me da influência que tentarem transviar-me. Nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tem um fim útil e sério, mas como a utilidade das coisas sempre julgamos do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer. Pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos a suportado. Prece. Deus onipotente, que vê todas as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que nesse momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. É justo e conveniente, segundo as tuas vias, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Com quem quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem queixar. Fazei-me, porém, nenhum desânimo me assalte o que a minha fé, nem a minha resignação sofram de qualquer lado. E aí você formula o pedido. Ação de graças por um favor obtido.
Prefácio. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas de que seja grande importância. Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são os que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para de preferência lembrar do que se aflige. Registrássemos no dia a dia os benefícios do que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebidos tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que eles fazem durante o dia e agradecê-los. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade, da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus infinitamente bom, que com teu nome seja bendito pelos benefícios que me há concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso os acontecimentos ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fosses executores das vontades de Deus, agradeço-vos especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e não me aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. E pode falar seus agradecimentos. Ato de submissão e resignação. Prefácio. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhes procurarmos a causa miúde, reconheceremos estar em uma imprudência ou imprevidência nossa, quando não em um ato anterior. Em qualquer um desses casos, só de nós mesmos devemos nos queixar. Se a sua causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é uma prova para a existência atual ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso esse último, em que pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, não são anteriores consequências favoráveis para ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para combatê-la. Em todos os casos, devemos submetermos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta para que possamos aplicar as palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Prece. Meu Deus, é soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo há, pois, ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça em experiência, que abata em mim o orgulho e a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua para o meu adiantamento. Outra. Sinto, ó meu Deus, a necessidade de te pedir que me des forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a sua extensão de um amor que me aflige, porque quer me salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir. Se não me ampares, não me abandones, Senhor, que sei que sem ti nada posso. Outra oração. A ti dirigi o meu olhar ao Eterno e me senti fortalecida. És minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagada sobre os pesos das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente me devora, faze brotar a fonte da água viva onde eu me descendente. Que a minha boca só abra para te entoar louvores, e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és Senhor, eu e o seu servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Num perigo iminente.
Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostramos-nos que entre as suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sobre esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos uma falta cometida ou a falta do cumprimento de um dever. Prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que haja feito, do qual me arrependo. Ação de graças por haver escapado a um perigo. Prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar conta de modo que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tenta em emendarmos. Prece. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que tivesses ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo que se esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob sua ameaça. Compreendo, Senhor, que suas tuas mãos está a minha vida e que mais pode retirar, quando te apraza. Inspire-me por intermédio dos bons espíritos e que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedes na vida nesse mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo para deparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, que quando Deus determine o meu regresso para lá. A hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem no estado de intuição. Essa é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos de liberdade. Como se dá ao presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, buscai-a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. É leve, pois aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim que lhe venham juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar sentir-se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze-me, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Prevendo próxima morte. Prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito porque enfraquecem os laços que prendem ao corpo. Tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem, são mais tenazes, penosa e dolorosa é a separação, cheia de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Prece. Meu Deus, creio em ti e na tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a inspiração pelo futuro para mergulhar-te no nada. Creio que o meu corpo é apenas envoltório perecível da minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto que se rompem os laços que me prendem à alma e ao corpo e que dentro de pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado, e serei julgado quanto às minhas obras. Nada levarei dos bens da terra. Honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo enfim é peculiar ao corpo e permanecerá nesse mundo. Nem mais a mínima parcela de todas as coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isso é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que eu não fiz me tenha proporcionado a posição que eu ocupei na terra.
Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés, digna de lançar-te sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, se seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se soou em dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me, por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem meca partilha, tão só justo por excelência, sei que não me é defesa para sempre a esperança e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão bons espíritos e meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, em um dia que estaremos todos reunidos para sempre, e que enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi, possam eles perdoar-me e que tenham a reprochar-me meu orgulho, a minha dureza, as minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal, nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que nos lhe perdoe. Senhor, dai-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros desse mundo, que nada são em conforto com as alegrias sãs e puras do mundo em que eu vou penetrar, e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu guardião, suplico que me não deixes falir nesse momento supremo, fazer que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé reanime e se vier a abalar-se. Preces por outrem. Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas for o ato de impiedade de desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que mitigue o amargor. O que de mais necessário há para que aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la como nos cumpre. Sofrê-la com proveito para si, porque terá que recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços que, pedindo-lhe, venham ao auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe a moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto e dirigido sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica com o intento de fortalecer a moral. Prece. Deus de infinita bondade, digna-te a suavizar o amargor da posição em que se encontra o nome da pessoa, se assim for a sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não lhes puderem ser poupadas, fazei novamente o nome da pessoa, compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus no fruto que lhe tornará as menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penoso o fruto e no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que ajude a manter-se corajoso. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, assim mesmo que não haja solicitado por meio de prece. Meu Deus, se bendito pela felicidade que adveio ao nome da pessoa, bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem lhe aconteceu, uma prova, inspirai-lhe lembrança de fazer o bom uso dele, se não envaidecer, a fim de que esse bem não refunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me protegestes e deseja a minha felicidade, peço que afastes do meu coração todo sentimento de inveja ou ciúme, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Prefácio. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Essa máxima é o sublime da caridade cristã, mas enunciando-a não pretendeu Jesus preceituar que devemos ter para os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ela nos recomenda que lhe esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal e que nos façam que lhe paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que os olhos de Deus resulta semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que Deus consiste em verdadeira superioridade. Prece. Meu Deus, perdoo, nome da pessoa, o mal que me fez e o que me quis fazer, como desejo que me perdoes também, que ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livrai-me, ó meu Deus, da tua ideia, o mal de dizer, de um mal dizer de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma dos pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade
Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor e nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar o bem com o bem e o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião me apresente de lhe ser útil, mas sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o numa generosidade humilhante que me carregaria a perda do futuro na minha ação, pois nesse caso eu mereceria me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Não desejar mal aos nossos inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Prece. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de jubilo o coração de o nome da pessoa, né? Fala o nome da pessoa. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez, ou tem me procurado fazer. Se desse bem ele aproveitasse para me humilhar, eu receberei isso como uma prova da minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspira-me ao contrário a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo suas obras. Pelos inimigos do Espiritismo, bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Distosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem falsamente e disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porquanto com grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam é como a ele reclamar para si essa liberdade e negá-los aos outros. É violar primeiro o mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra os mais sagrados direitos de que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma que ao fundo, mas às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer os hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é a senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, porque se não teria liberdade de se dizer espírita, como a de tem de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz na luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que elas lhe inspiram. Tal razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo é hoje, com diferença todavia de que aquele que foi pelos pagãos, enquanto o segundo foi pelos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe si mesmo contra o corpo, agravando-se-lhes as necessidades materiais, tirando-se-lhe ganha o pão, para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá em seus servidores fiéis, cuja contagem ele os procede para dar a cada um
um a parte que lhe toca segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. E não temais os que matam o corpo, mas os que podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Guardai com paciência romper da aurora, pois que já tila no horizonte a estrela d'alva. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo orando pelos seus algozes. Segundo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os seus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos forças para suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade, os seus escárnios, injúrias e calúnias, perseguições, isenta-nos de toda ideia e represálias, visto que para todos soará a tua hora da justiça, hora em que esperamos submissos à tua vontade santa.